Olá, boa tarde. Eu sou Mariana Carneiro. Sejam bem-vindos a mais uma live aqui no Empreendedoras pelo Mundo. Hoje a nossa conversa é com a Thelma Pedreira e o assunto é Organic Management Thinking, ou seja, o pensamento orgânico. Vamos esperar aqui a Thelma. A Thelma já entrou aqui. Esperar a Thelma aceitar. Olá, Viva. Olá, tudo bem, Thelma? Olá. Tudo bem, Mariana? Como Tudo bem. está? Obrigada. Então, deixa eu só enviar aqui convite para as pessoas acessarem. Ok. Pronto, já temos algumas pessoas aqui. Olá, Adriana. Preciso esperar só um pouquinho enquanto as pessoas entram aqui para a gente começar a nossa conversa. Espero que não comece a chover. Eu optei por fazer cá fora. O tempo está ligeiramente instável. Esperemos que corra melhor. Pois, hoje por aqui também está. Estou até com um casaco aqui que eu não costumo estar, mas pronto, hoje está meio Eu estou no feioso. exterior. Achei que era mais agradável estar no exterior. Bom, vamos começando, as pessoas vão chegando. Como de costume, a minha primeira pergunta é sempre a mesma, não é? Quem é a Thelma? O que é que a Thelma faz? Me conta um pouquinho. A Telma tem um. A Telma, ou eu, tem um longo percurso como empresária. No total, com 3 empresas fundadas, uma inicialmente com sócios, que era a Idealis, que era uma agência de produção de publicidade e uma agência de produção. Depois, mais tarde, abri a Visual LX, que foi a empresa e o projeto mais longo que eu tive durante 17 anos, que era uma escola de manequins, agência de produção e produção de eventos. Produção gráfica, consultadoria de imagem, etc. Depois, mais tarde, ou seja, dentro do âmbito ainda da empresa, eu comecei a fazer assessoria de imprensa, produção e assessoria. Não é? Um bocadinho a atividade da empresa até se pode dividir os primeiros 10 anos muito vocacionados para a formação e os últimos 7 da empresa já foi para a assessoria de imprensa e para a produção praticamente exclusiva. E, entretanto, continuei a fazer assessoria de imprensa até à data. E, paralelamente a isso, tinha um outro projeto que era fazer da cozinha uma farmácia em parceria com o Gabriel Mateus, em que nós fundamos os dois esse projeto. E por isso esta é a Telma, quer dizer, a Telma que fez este percurso, que tem 50 anos e que começou a ser empreendedora e empresária aos 23. E o que é que levou você aí para esse lado do empreendedorismo? Olha, um acaso. Um acaso, eu acho que sempre fui proativa, é uma questão quase energética ou até de caráter, não é? Sempre fui proativa e quando, curiosamente, foi um conjunto de circunstâncias, eu estava a trabalhar com os fotógrafos e entramos num estúdio que eles tinham na altura, tinham acabado de remodelar, enorme, ali na Lapa, e aquilo tinha espaço que chegava para dar e vender. E eu olhei para aquilo e disse, isto era perfeito para se fazer uma escola de manequins e tenho todas as condições para o fazer. Então, mas queres fazer connosco? Pá, pá, pá. Bem, e em menos de um ano tínhamos decidido arrancar. Arrancámos em 92, 93, começou a ser, por aí.
e começámos a fazer, 93 já, e começamos a fazer a nossa atividade, convidámos, eu já trabalhava em moda na altura, comecei com 20 a trabalhar em moda, já conhecia a maior parte dos manequins, sabia quem é que havia de convidar, eles também eram fotógrafos, também conheciam as pessoas. E, portanto, fomos estabelecendo a ponte. Eu fiz sempre questão de escolher pessoas que eram top of the pop no meio, porque a qualidade daquilo que se faz é determinante para o sucesso e sempre foi essa a primeira premissa. E foi assim. Começou essa empresa, de repente, às vezes as sociedades e as pessoas têm objetos e objetivos Diferente. distintos e acabámos por nos parar ao fim de 3 anos e eu abri a minha empresa, que era na Graça, e assim foi. E foi muito divertido. Portanto, é uma questão também de ser proativa nas decisões, ou seja, é uma questão de caráter, não é? E hoje, na verdade, a nossa conversa é sobre um assunto interessante que muita gente não conhece, ou pelo menos não nunca ouviu falar nesta palavra, né? Até já conhece, mas não o termo em si. O que é o Organic Management Thinking? Eu vou-lhe explicar. Eu e o João Carlos Santos, que dá aulas neste curso, que aliás isto é uma parceria entre mim e o Instituto João da Cruz, que é do João Carlos Santos e da Sara Mateus, nós começámos por falar, eu e o João Carlos já foi meu cliente há uns anos, e começámos por falar, podíamos fazer isto, podíamos fazer aquilo, o que é que podíamos fazer? Estendemos horas de conversa até apurar uma situação, o que é que íamos fazer, e até foi ele, porque a especialidade, e para todos aqueles que estão a ouvir, a área de especialização do João é gestão e marketing na área como académico, e portanto nós começámos a falar o que é que havíamos de fazer, que tipo de formação é que queríamos fazer. E ele começou a falar da gestão disruptiva, o que é que havíamos de fazer em relação com a gestão disruptiva. E curiosamente, eu que vou-lhe confessar, a minha reação no princípio foi, os portugueses e a disrupção, isto vai ser uma complicação, e não pode ser, assim, tipo velho do Restelo. E depois, curiosamente, fui contratada para fazer uma consultadoria a um spa. Aliás, não era um spa, é uma clínica de emagrecimento. E percebi, de facto, que a disrupção muitas das vezes é um grande argumento, é um grande instrumento em gestão. E porquê? Porque a minha experiência é vasta de 23 anos como empresária. Agora estou a trabalhar num modelo diferente, não é com uma estrutura tão grande. Não é nada disso. Peço perdão. Felizmente que não está aqui ninguém à minha frente, que isto é virtual. E começamos a falar da importância da disrupção por uma questão muito complexa, e isto foi muito antes do Covid, muito antes que começámos a trabalhar nisto, que é a mutação permanente, estamos sempre em mutação, os empresários têm que estar sempre a adaptar-se, ou não, ou então se ficam fixos num conceito e num princípio em relação à sua empresa e se estagnarem minimamente, a hipótese de terem um negócio caduco em menos de um ápice é muito grande. E, portanto, eu pela minha experiência, pela má, pela boa, pelas coisas boas que fiz, pelos erros todos que cometi, e cometi imensos, porque se aprende imenso com erro, Sim. Infelizmente, e havia coisas em que eu até fiz apostas, até com alguma naivete, como eu acho que todos os empresários, pequenos e médios empresários acabam de fazer. Somos um bocadinho naivos, principalmente na minha geração, noto que abri em 93, não é? E houve algumas questões em que eu fui um bocadinho naiva. E a primeira coisa é nós conseguirmos nos afastar do negócio que estamos a gerir. E esse afastamento emocional é muito importante. E foi através de toda essa experiência e perceber que essa foi, de facto, a minha maior dificuldade, foi esse afastamento emocional. Foi com isso que eu
e o João estruturámos aqui uma fórmula, até porque eu percebi que foi através de um pensamento orgânico dentro dos projetos que aconteceram todos os momentos de sucesso. Ou seja, quando eu deixava o projeto respirar e pura e simplesmente recuava-me um bocadinho emocionalmente das minhas intransigências em relação à minha visão e via para onde é que ele ia, o próprio projeto acaba por nos mostrar, o próprio projeto acaba por nos conduzir, porque aparece uma oportunidade, porque o meio muda, porque de repente nós, por exemplo, vou-lhe dar um exemplo, grosso modo, de repente eu sei que estava numa escola de modelos e comecei a ser convidada para editoras a fazer consultadoria de imagem para editoras discográficas. Confesso-lhe, não sei exatamente em que momento é que isto aconteceu. Ou seja, falaram comigo inicialmente por uma questão e uma coisa levou à outra e eu acabei por estar a trabalhar muitos anos com companhias discográficas, mesmo produzir videoclipes, inclusivamente, e até realizar. Bem, o que é que isto se põe? Que é, muitas das vezes, é essa nossa capacidade de endurance, de ser maratonista numa mentalmente orgânica, não é? De estarmos a observar mais o nosso projeto e a tendência dele do que estarmos a ser levados pelas circunstâncias. Sim. Percebe? Arrastar-nos na nossa convenção, na nossa posição, é que às vezes a nossa posição pode estar completamente errada. E se calhar a visão para o nosso projeto já nem é aquela. Pronto. Partindo desse princípio e com a disrupção e com as capacidades e o academismo do João, achei que tínhamos uma boa plataforma para arrancar. E então, o que é que vamos fazer? O João vai dar uma série de ferramentas, João Carlos Santos, vai dar uma série de ferramentas que têm a ver com a construção e a reconstrução do projeto, aprender a repensar o projeto, e ele tem uma série de ferramentas que vai dispensar nesta formação para isso, que são da sua competência, não são propriamente da minha área, a minha área é esta. E vamos ter também a Teresa Ranieri, que também ela está a fez formação na Áustria, em Mindfulness para a educação e agora está em Bangor a fazer mais um mestrado para Mindfulness na saúde. E, portanto, para a Teresa, ou a área da Teresa, aquilo que nós falamos, eu e a Teresa, e os três também, é porque é muito importante e o mais difícil, o maior debate, eu falo por experiência, porque passei muitos amargos de boca, até porque sou uma pessoa altamente emocional, mas menos, mas era muito emocional, e que é muito complicado, e desculpa, tinha ali alguém a assinar, e que é muito complicado nós desligarmos emocionalmente. Desligarmos emocionalmente, afastar-nos completamente, conseguir baixar o nosso nível de ansiedade e de stress, porque às vezes nós estamos em loop à procura de soluções, à procura de respostas e elas não vêm quando nós estamos nesse processo. E se calhar mesmo que apareçam, nós estamos tão envolvidos emocionalmente e tão em constante ruminação sobre certo tipo de problemas que não chegamos a apurar nenhuma decisão. Sim. Por isso, o que é que vai dar a Teresa no seu Mindfulness com as série de ferramentas? A Teresa tem múltiplas ferramentas, não só de Mindfulness, mas até como bailarina teve que lidar muitas vezes com atenção e coreógrafa, porque é uma área extremamente exigente. E isto tudo para lhe dizer que, entretanto, o que ela vai fazer é ensinar e dar ferramentas para fazer atenção ao momento presente. Para perceber que aconteça o que acontecer, você está ali, está viva, está centrada, o que é importante é isso, e não, porque às vezes há receios e há medos que de tanto os projetarmos acabam por nos tolher, não é? Sim.
E é esses os instrumentos da Teresa e os instrumentos do João são na área da gestão. Ou seja, como é que vamos redesenhar um projeto? Como é que nós conseguimos fazer esse afastamento? Porque essa parte de fazer atenção ao momento presente é o estancar o processo, não é? É o estancar, é relaxar e, bem, hoje já relaxamos. Vamos desenhar aqui, ou vamos ter aqui ferramentas para aprender a redesenhar e a repensar o meu projeto, se for necessário. Isto foi tudo muito curioso, porque nós, em vésperas da quarentena, tínhamos marcado um curso e tivemos que o cancelar. E eu acho que até foi a Sara Mateus que disse, pá, isto de facto, vamos arrancar de outra forma. Porque isto é a altura ideal, porque de facto Sim, os é sim. projetos mais que nunca vão ter que ser redesenhados, as pessoas estão sob um stress imenso, os micro e pequenos empresários devem estar muito aflitos, não é? Com todas estas improbabilidades, e desenhar um projeto nestas circunstâncias não deve ser fácil, não é fácil. Claro que há uns com maior nível de dificuldade, outros com maior, é como tudo. A escala dos projetos também define isso, não é? Há projetos que têm estruturas enormes e muitos funcionários, há outros que até não têm tanta estrutura e, portanto, são mais fáceis de apurar. No entanto, um microempresário que tem 2 empregados e um médio empresário que tem, um pequeno empresário que tem 30 sofrem igualmente com as mesmas circunstâncias, porque é tão angustiante ter que eventualmente, imagina isto, no pior das hipóteses, estamos aqui a pôr um cenário mais pesado, no pior das hipóteses, um microempresário que tem ali uma loja pequena, não interessa, tem 2 pessoas a trabalhar com ele, sofre tanto como se calhar um senhor que tem 30, se calhar com uma fábrica, porque é todo um bolo gigantesco. Se calhar uma relação é mais emocional, ou outra é mais financeira, porque se calhar é mais abstrato 30, não é? Mas o sofrimento é igual, e o Sim. desgaste e o stress. E este curso é para isso mesmo, é para aprender a ser um maratonista da gestão, que é fazer devagarinho um caminho, sair com grande pressa, porque os corredores de fundo, em regra, cansam-se muito rapidamente. E é um bocadinho isso. Então, É exatamente isso. na verdade, vai ser um workshop, um curso. E isso vai ser agora feito É um, online. Vai ser vai ser feito feito digitalmente. online, no sábado, dia 30. É feito a partir da plataforma do Zoom Sim. e será de manhã para a arte introdutória, como eu lhe disse, com a Teresa Renieri, do Mindfulness, e a segunda parte com o João Carlos Santos. Muito bem, acho que deu para as pessoas entenderem um pouquinho como é que vai funcionar. Eu acho que realmente, para esse momento, é extremamente importante. Eu fiquei bem interessada quando a Sara falou sobre isso, porque eu acho que realmente é a altura, né, para esse tipo de coisa, para se repensar os negócios. A gente tem falado muito sobre isso aqui nas lives. É o momento de se repensar nos negócios, de mudar as estratégias. Eu tenho falado muito, você que também é da área, eu tenho falado muito para as pessoas que não deixem de se comunicar também. Não deixem de publicar as coisas nas redes sociais, não deixem de publicizar o seu negócio, mesmo ele estando fechado. Porque Sim, porque talvez, presença, sim, há uma presença. talvez exista a As pessoas necessidade, estão atentas e estão nas redes sociais. talvez exista a As necessidade pessoas estão nas redes sociais. de mudar a estratégia de comunicação, de mudar a forma de falar, de mudar, talvez, Sim, a linguagem, mas que não deixem de falar, não percam esse contato com seus clientes, porque depois vai ser muito mais difícil para retomar isso, né? Então também é bem, para uma... já. Sim. É toda. Tem que se comunicar sempre. Tem que estar sempre a comunicar. E não se pode deixar, independentemente das circunstâncias não serem as melhores, até porque as pessoas estão em casa. As Sim, pessoas estão em casa e as pessoas mais que nunca estão com disponibilidade para estar na internet. Porque a janela das pessoas na atualidade são estes instrumentos, são os nossos computadores, são os nossos telemóveis, é o Facebook, é o Instagram, é o whatever,
né? O WhatsApp, agora o Telegram também está aí num boom. Portanto, há todas uma série de ferramentas que as pessoas aprenderam a comunicar, as pessoas fazem reuniões, estão em teletrabalho. Portanto, a sociedade está ativa. Não é? Vamos dar um exemplo. Aí cerca de 3 milhões de pessoas que são da função pública, de serviços públicos, estão em teletrabalho. E tem que estar. Não estou a falar dos médicos ou dos enfermeiros, esses, infelizmente estão na linha da frente e muito em risco. Mas há toda uma série de pessoas que está a trabalhar, continua a trabalhar, há empresas que estão a trabalhar e há empresários que, independentemente de terem a porta fechada, estão a trabalhar imenso, porque têm uma série de processos de candidaturas, as layoffs, os contabilistas, todas estas questões. E, portanto, as pessoas continuam a estar no seu ativo. A comunicação é muito importante. É muito importante perceber o que é que se pode criar de elo, a solidariedade, por exemplo, não é? Sim. No seu caso em particular, que é a sua área mais específica, não é? Das comunicações, a sua internet. Sim. Não é? Pronto. É muito importante comunicar isso, acho estrutural. É estrutural também que as pessoas percebam que podem ter que fazer mudanças e que não há que ter receio. Pois. Às vezes nós temos muito receio, e eu fiz alguns erros nessa matéria, siderei ali uma ou duas. As únicas coisas que me correram mal, ou os processos que me correram menos bem, circunstâncias, opções empresariais, foi aquele momento em que eu siderei. E porque isso me foi tão difícil, e porque tomar essas decisões são tão difíceis, e é um ato tão isolado, e desgasta tanto, que é por isso que eu pensei fazer isto, porque isto era tudo aquilo que eu acho que precisava ter tido quando passei opções solitárias, difíceis, sozinha. Sozinha. Porque o mundo pode cair. E porque nós temos tudo em causa. Temos a nossa vida financeira, temos tudo aquilo que arrasta a nossa vida financeira, toda aquela que é a nossa responsabilidade social. Nós somos responsáveis por imensas coisas numa empresa, e por isso e essa angústia foi tive momentos tão difíceis e tão duros, porque 23 anos são dose, que este projeto foi criado a pensar em pessoas que estão a passar por aquilo que eu já passei. E que estão mergulhadas em muitas das vezes numa indecisão de saber qual é a melhor opção. Sim. E estão tão emocionalmente abarcadas, porque é tudo, porque as pessoas, eu falo por mim, eu sacrifiquei muita coisa ao longo da minha vida para ter uma empresa, uma delas 17 anos, eu sacrifiquei muita coisa, nomeadamente na minha vida pessoal. Portanto, quando nós temos que pôr algumas coisas em causa, tudo isto está lá. Está a nossa vida emocional, talvez o que nós comprometemos, as noites, os dias, o não dormir, o acordar de madrugada, todo o investimento que nós fazemos às vezes na relação com os clientes, porque as relações com os clientes nem sempre são fáceis, não é? Sim. E temos que estar ali, temos que lutar. E às vezes já estamos com a cabeça que não aguentamos a ter que resolver todas estas questões, e ainda temos uma série de problemas e de questões de gestão para resolver. O contabilista nos disse isto ou aquilo. E pronto, e é disto, e é para isto que eu e o João estruturámos este curso, e obviamente com a Teresa e com o know-how da Teresa Rainieri também. Você estava aí a falar e eu a pensar aqui também nas minhas experiências pessoais, porque, pronto, não tenho tanta experiência de mercado, mas já tenho alguma. Eu, na verdade, comecei a empreender com 19 anos, eu tive um restaurante com 19 anos, lá no Brasil, né? Eu fui sócia da minha mãe e de um outro amigo nosso. Também não foi uma decisão tomada minha, porque inicialmente eu não estava nesse projeto, mas a minha mãe e esse sócio acabaram ficando sem o sócio administrador, e
os dois lá no Brasil, eu não sei exatamente como funciona isso aqui, mas no Brasil, quando os dois sócios são funcionários públicos, eles não podem ser, nenhum dos dois, o sócio administrador. Você não pode ser funcionário público e ser o sócio administrador de uma empresa. Você pode até ser sócio. Dependente. Aqui dependendo do cargo e da contratação que lhe for feita, percebe? E do cargo que ocupa. Sim, pronto. Lá Se calhar há muita gente que estão em cargos que isso é indiferente, não é? Agora, obviamente, se você for a das finanças e for fiscal das finanças, não pode ter uma empresa a priori ou outras coisas, não é? Digo eu. Não sei exatamente, vou-lhe confessar que não sei. Sei que a nível da administração pública há algumas limitações, mas não sei muito mais que isso, confesso, não sei os limites das contratações, mas acho que é muito casuístico. É muito caso a caso, muito Sim, imagino. dependendo dos cargos que ocupam e da responsabilidade dos cargos, obviamente. Pois então, lá eles abriram um restaurante vegetariano e no primeiro mês que eles abriram, o sócio, que era o sócio administrador, acabou por sair da sociedade. E eu Sim. acabei que fui convidada a entrar na sociedade junto com eles e passei, acho que 2 anos gerindo essa empresa. Mas ainda assim eu não me achava que tinha uma alma empreendedora, que tinha nascido para aquilo, né? Gostava muito daquilo, mas não era uma coisa que eu achava que eu iria fazer pro resto da vida, por exemplo. E aí, na verdade, eu entrei de cabeça no empreendedorismo depois que eu engravidei, depois que eu fui mãe. Porque eu comecei a repensar o tempo que eu passava dentro das empresas, o quanto eu me doava para as empresas, né? O quanto que eu me envolvia com aquelas coisas e por que não me envolver nas coisas para mim. E eu tive alguns projetos também. Meu filho fez 9 anos agora, então tem mais ou menos 10 anos que eu tô realmente, né, mergulhada no mundo do empreendedorismo. E, de fato, falando sobre isso, né, não só como empreendedora, mas falando sobre isso, trabalhando com mulheres empreendedoras, dando força para que as pessoas empreendam. E eu sei o quanto é difícil, principalmente encerrar algum projeto. Eu já tive alguns projetos e eu tive, na verdade, Pronto, o primeiro projeto que eu criei depois que eu engravidei era um projeto sobre maternidade e, a partir dele, vários outros projetos foram surgindo. E eu me vi no meio de um monte de coisas que eu já não conseguia gerir sozinha, que não me trazia retorno financeiro suficiente para que eu tivesse uma equipe para fazer isso para mim. E eu precisei começar a priorizar as coisas. Então eu tive que ir escolhendo o que é que eu ia manter e o que eu não ia manter. Isso foi extremamente difícil. Muito difícil. Primeiro porque cada projeto desse que a gente cria, a gente realmente põe a alma, né, o coração. Muitas Um vezes a gente cria envolvimento emocional. pensando nas nossas necessidades, muitas vezes, né, no que seria bom para nós. E a gente acaba por criar projetos que seriam interessantes para nós, muitas vezes. E não foi fácil, de jeito nenhum. Assim, eu fico pensando nisso, né, em pessoas que podem estar nessa situação também de reformular projetos por conta dessa situação atual, ou mesmo de ter que encerrar algumas coisas, até para criar novas. Né? Mesmo que não seja o mesmo projeto, mas encerrar uma Mas coisa é para que dar eu um outro passo. É que eu já não acho, e noto que nós desenvolvemos este projeto antes desta situação. Eu não acho que se deva só ao Covid, eu acho que são as circunstâncias atuais. As coisas mudam com uma grande rapidez, estão sempre a acontecer coisas, portanto, estão sempre, e as necessidades cada vez são diferentes e estão a evoluir, e por isso ter essa capacidade de reagir organicamente às coisas é muito importante. Sim. E de ir gerindo organicamente. Por empreender, ir devagar, mas com determinação e com serenidade. Isso é que é importante no meio disto. O que muitas das vezes, a maior parte das vezes, é difícil. Sim. Porque envolve a vida das pessoas e a sua responsabilidade. Pois assim, e além do lado profissional, pesa no lado pessoal, pesa no lado financeiro também, porque, pronto, muitas vezes é a nossa única fonte de renda e nós temos que talvez recuar, muitas vezes para poder dar um passo maior, ou mesmo ter que encerrar uma coisa para começar outra, e fica sempre nessa
nessa dúvida, nessa, né, que caminho seguir, aonde nós podemos, para onde nós podemos ir, como nós vamos fazer isso. É que a coisa mais difícil, e dependendo muito também do caráter de cada um e da personalidade de cada um. Como eu disse, eu sou uma pessoa meio emocional. Eu hoje, agora menos do que já fui. E à conta de muito ensino, temos que ser muito pragmáticos. Muito pragmáticos. É olhar para as coisas, temos que ser muito pragmáticos, muito assertivos e muito tranquilos. E estar muito focados muito focados em fazer uma decisão e fazê-la sem grandes oscilações. E é esse o sistema que é mais difícil para todos nós fazerem, indiferenciadamente das circunstâncias. Note, eu quando falei disto com o João, até disse isto pode ser para uma mudança, e falamos, porque lá está, orgânico, não é? Olhando para este projeto de uma forma orgânica, isto é tão válido para uma empresa, para um empreendedor ou um empresário, como a sua vida pessoal. Você pode Sim. querer, de repente, reestruturar alguns aspectos da sua vida que você acha que não funcionam, mas não tem dificuldade em tomar decisões. Por exemplo, não é? E, portanto, toda esta forma de tomar decisões organicamente, sem ir a correr, tipo disparo, não é? Ir fazendo, ir pensando nas suas decisões, tomando uns passos, isso é muito importante. Deixa eu ler aqui alguns comentários. A Regina disse que a serenidade é essencial. E tem uma outra pergunta aqui. Como esse curso pode ajudar a desconstruir os nossos problemas ou empresas? Este curso vai ajudar, não é a desconstruir. Nós não vamos ajudá-lo a desconstruir. Nós vamos dar ferramentas, porque ninguém sabe mais do seu negócio do que, por exemplo, a senhora, não é? Ou a Joana, imagina está aqui uma Joana, tem o seu negócio, ninguém sabe melhor do seu negócio que a Joana. Nós não temos a pretensão de dar soluções ao negócio de cada um, não é? Porque isso, do seu negócio, você percebe. Eu percebo do meu, o outro percebe do outro. Nós vamos dar ferramentas para ajudar as pessoas a olharem para o seu negócio e conseguirem tomar decisões e reestruturá-lo. É diferente. Sim. Percebe? Está respondido? Acha que está respondido? Pode perguntar à pessoa que fez essa pergunta. Acho que sim. Alguém tem mais alguma pergunta? Nós estamos aqui com a Thelma. Thelma, enquanto nós esperamos para ver se alguém tem mais alguma pergunta, fala de novo, por favor, qual vai ser o dia, a data, como dia faz a inscrição. 30 de maio, vai ser online, está disponível na página do Instituto João da Cruz. Portanto, é verem, é procurarem. Vai ser online e é durante um dia de sábado. Vai ser o dia todo? Manhã e tarde? Sim. Pronto, acho que é isso, acho que ficou claro. Quem tiver mais alguma dúvida, pode entrar em contato com a Thelma ou entrar em contato lá no Instagram do Instituto São João da Cruz. Sim. Na página, tanto do Facebook quanto do Instagram. Se quiserem que eu ajude também em alguma coisa ou faça essa ponte entre vocês, também pode me mandar mensagem. Sim. E nós fazemos essa ponte sem problema, quem não conseguir encontrar a página, por exemplo. Thelma, muito obrigada. Acho que foi ótimo. Olha, obrigada a nós, falo por mim, pelo João Carlos Santos e pela Sara Mateus. Em nosso nome, muito obrigada. E da Teresa, que também vai trabalhar e colaborar connosco. Teresa Renieri. Obrigada pelo seu convite. E uma muito boa tarde para si. Obrigada. Aquelas, não é? É só senhoras. Todas as pessoas que nos estão a ouvir. Obrigada. Okay. Obrigada a todos que participaram. Essa live vai ficar disponível por 24 horas e depois ela vai lá para o nosso YouTube também. Também, obrigada, Thelma, muito obrigada. Espero que o curso seja ótimo. E sempre que tiver alguma coisa, quiser vir por aqui também, estamos à disposição. Tá bem? Ok. Obrigada. Beijinho. Até logo. Bom fim de semana a todas. Igualmente, obrigada.
Deus, boa tarde.